Jean Lopes, qual a sua opinião? Isso não seria ruim demais para os comerciantes, burocratizar a entrada dos cidadãos? Antes, só um detalhe, Rafael, até te chamei e parece que você não ouviu. Essa questão de ser só uma vaga para o Senado acaba sendo até ter um lado bom nisso aí, né? Porque a gente corre menos riscos de eleger novamente alguém da laia do senhor Jorge Cajuru, que hoje é senador por Goiás, ele nasceu no interior de São Paulo, usou Goiás como plataforma política, está pouco interessado no anseio do povo goiano, age lá no Congresso Nacional, no Senado Federal, contra a vontade da maioria do povo goiano, mentiu numa entrevista recente feita aqui para o Jornal Brasil Central, quando disse que ele que não quis participar daquela comissão da CPI, na verdade ele foi usado como um garoto de recado para ir lá no STF solicitar de uma forma ilegal, né, que o STF avançasse sua força, o seu poder sobre outro poder na nação, e depois que ele fez o papel de garoto de recado, ele quis participar do grupo, o grupo, a comissão, aliás, melhor dizendo, não quis, né, falou assim, não, você já fez o que a gente quer, vai caçar seu rumo, volta para a sua irrelevância de sempre. E ele vem mentir dizendo que não, eu não quis participar da comissão, apesar de convidado. Não é verdade. Então, tendo apenas uma vaga, a gente aqui em Goiás, esse estado maravilhoso, de um povo maravilhoso, corre menos riscos de eleger alguém como esse senhor Jorge Cajuru. Em relação a esse assunto aí, Rafael, eu espero que o senhor Gustavo Mendanha, que já vem fazendo um trabalho horroroso no comando da Prefeitura de Aparecida, né, abandonando o povo à própria sorte. Todos os dias, ou pelo menos vários dias da semana, a gente apresenta aqui reclamações daquela população de Aparecida sobre os desmandos, os descasos da prefeitura da cidade. Eu espero que ele não tome essa atitude, que é mais um ato comunista, que é segregar a população entre vacinados e não vacinados. É segregar, obrigar a população a tomar uma vacina sem que ela queira. É prejudicar ainda mais o comércio das cidades, que muitas pessoas não poderão adentrar o comércio, girar a economia, é levar mais desemprego ao povo daquela cidade. Ou seja, um maior absurdo possível, e isso só tem acontecido em países sob governos socialistas, da extrema esquerda, ou até mesmo comunistas, é obrigar alguém a carregar consigo um passaporte para dizer que ele é um cidadão melhor que aquele outro que não foi vacinado. Lembrando que não existe obrigatoriedade de vacinar nesse país, eu espero que não venha a existir. A vacinação é um direito do cidadão. Ele recorre a esse direito se ele quiser, ele não é obrigado. Portanto, se o Gustavo Mendanha fizer esse absurdo, esse crime contra a humanidade, eu espero, sinceramente, que o povo de Aparecida se insurja contra ele. Daniel, qual a sua opinião, já que os mecanismos de fiscalização eles são tão complicados no Brasil, nas nossas cidades, isso funcionaria? Foi uma atitude aí para jogar para a galera, para tentar minimizar uma situação? Como que você vê essa ideia, Daniel? Você citou um ponto que é muito importante, né? Que é a capacidade de fiscalização que os municípios, que o Estado, que o governo federal tem. Um país tão grande quanto o Brasil, uma população muito numerosa. Então, existe esse complicador. Eu acho que, e também concordo com o Jean no seguinte aspecto, que as pessoas são livres, a vacinação é um direito, né? Ela não é um dever, apesar da gente aqui pedir para as pessoas se vacinarem, e a gente sempre tem falado que a vacinação não é só para a sua proteção, é para a proteção do próximo, para a gente parar para o vírus parar de transitar, né? Parar de rapidamente a gente conseguir melhorar essa situação sanitária, sair da pandemia. Então, continuo falando, apoio a vacina, apoio a vacinação, peço para que as pessoas se vacinem. O Ministério da Saúde tem pedido para as pessoas se vacinar, principalmente aquelas que tomaram só uma dose da vacina e não retornaram para a segunda. Também a Secretaria Estadual de Saúde tem insistido, tem feito campanhas no sentido de pedir para as pessoas se vacinarem,
Agora, se a pessoa não quiser, ela tem o direito de não se vacinar, apesar da gente aqui não recomendar isso. Não sou a favor de restrições. Já disse aqui que em alguns casos eu acho que elas são plausíveis, né? Elas são lógicas e acontecem há anos e isso nunca foi uma polêmica. Já citei aqui que para você entrar em alguns países da Europa, em alguns países da África, você precisa se vacinar contra a febre amarela. Uma preocupação do país sanitária com relação à saúde da sua população, ela é sempre positiva. Agora, não proibir as pessoas de entrar nos lugares, isso eu acho que... Ou então punir pessoas que não se vacinaram com ameaças de demissão. Tem alguns projetos nesse sentido. Pessoas que não se vacinaram poderiam ser demitidas dos seus empregos. Isso eu acho um radicalismo e não concordo. Pois não, Jean? Rafael, primeiro, é preciso deixar claro que quando o Daniel, e não é a primeira vez que ele fala isso neste programa, que em alguns países as pessoas precisam se vacinar para adiantar a eles febre amarela e outras doenças mais, malária. É preciso dizer que as vacinas para essas doenças, algumas têm mais de 100 anos, ou pelo menos 30, 40, 50 anos. São vacinas testadas, são vacinas que todo mundo sabe que elas não provocam mal, que elas não podem provocar algum tipo de efeito colateral no futuro. As vacinas contra a Covid, eu não estou pedindo aqui para ninguém não se vacinar. Cada um faça aquilo que desejar. Isso é livre arbítrio de cada um, do indivíduo. Estou dizendo que são vacinas ainda sob experimentais, ainda sob testes. A Pfizer, por exemplo, só vai terminar os testes definitivos para ela em 2024. Portanto, é muito diferente vacinas que a gente tem certeza que a gente pode tomar e que não vai, no futuro, trazer algum dano, do que vacinas experimentais. Então, essa comparação do Daniel, a meu ver, é indevida por esse motivo. Aliás, tópico que eu quero tocar. No Brasil, mais de 20 milhões de pessoas já foram contaminadas com a Covid e curadas. Né? Estão por aí 20 milhões, que mais ou menos 10% da população brasileira. Ontem, no programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, o doutor Paulo Porto foi até lá e apresentou 3 ou 4 estudos muito sérios, de instituições seríssimas nos Estados Unidos, na Inglaterra, mostrando que quem já foi contaminado tem quase 7 vezes mais proteção natural do que o vacinado. Estudos sérios dos Estados Unidos e da Inglaterra. Né? O Dr. Paulo Porto é um dos grandes médicos do Brasil, um dos mais especializados nessa questão da Covid, um homem que tem um conhecimento muito amplo. E ele dizendo o seguinte, que aquele que já foi contaminado, ele tem 7 vezes mais proteção do que aquele que foi apenas vacinado. E que na Inglaterra, por exemplo, foi feito um teste em 120 mil pessoas, né, 120 mil operários de uma determinada empresa, que já tinham sido contaminados, e nenhum, ao final do teste, voltou a se contaminar. Portanto, pessoas, segundo esses estudos, ciência, estou falando de ciência, estou falando de medicina, estou falando de coisa séria. Segundo esses estudos científicos, a pessoa que já foi contaminada necessariamente não precisa se vacinar. E ela é muitas vezes mais protegida do que quem apenas vacinou e ainda não foi contaminado. Portanto, você obrigar alguém que já foi contaminado a se vacinar apenas para entrar num shopping center só pode sair da cabeça de uma pessoa demente ou de um comunista, ou de uma pessoa que quer fazer demagogia em cima de uma doença que matou quase 600 mil brasileiros, como me parece ser o caso do prefeito de Aparecida. Rafael, eu estou aqui no site do Ministério da Saúde, onde ele tem uma área de perguntas e respostas, dúvidas da população, Ministério da Saúde. E aqui existe um tópico sobre isso, dizendo o seguinte: vacinas contra a Covid-19 aprovadas para uso emergencial não são experimentais. Colocamos critérios mínimos de segurança e eficácia para as vacinas contra a Covid-19. Uma vez que os dados mínimos são alcançados, as fórmulas podem receber a aprovação para uso emergencial
isso não caracteriza que a vacina seja experimental. Está no site do Ministério da Saúde. Site oficial do governo federal. Do governo federal. Então, aprovado pelo Ministério da Saúde uma vacina e tida como segura por pessoas que trabalham diretamente com isso, eu acredito que a população não pode ter essa preocupação da vacina ser experimental ou achar que a vacina vai causar algum problema para ela. Eu já vou passar para o Jean, eu vou até pedir para a produção, até para a gente fazer um trabalho jornalístico, e a gente vai mostrar a curva, Jean, de cada país que começou a vacinar. Eu já pesquisei a respeito disso, a queda é muito grande, a queda no Brasil, a queda na Inglaterra, a queda na Espanha, a queda em Portugal, a queda na Itália. Então, não dá para brigar com as imagens e com os números, na minha modesta opinião. A gente vai mostrar amanhã essa curva, né? O que aconteceu no que diz respeito à vacinação. Não estou entrando no mérito dos efeitos colaterais, Jean. Acho que você não prestou atenção no meu comentário, Rafael Vasconcelos. Eu não disse que a vacina não é eficaz, eu não disse que ela não é útil, eu não disse que quem queira vacinar não tem que ir lá procurar o posto de saúde e tomar a sua picada. Eu não falei nada disso. O que eu disse, claramente, em alto e bom som, é que, segundo vários estudos científicos pelo mundo, importantes estudos, dizem que quem já foi contaminado e adquiriu a imunidade natural não precisa se vacinar, porque ele já está mais seguro de quem apenas vacinou. Eu entendi. O que eu falei foi isso. E então, você citou, inclusive, um artigo científico. Vários artigos científicos, eu também não estou com eles, que eu fui pego de surpresa aqui com esse assunto, mas eu posso mandar para você ler amanhã, mostrar quais são os estudos. Quem quiser saber quais são, entendeu? São vários estudos de instituições sérias. Eu estou falando de ciência. Então, você não pode obrigar quem já tem essa imunidade natural vacinar se ele não quiser vacinar. É disso que eu estou me referindo. Okay. Entendeu? Outra coisa, é bom lembrar que aqui no estado de Goiás passou uma lei que proíbe obrigatoriedade de vacinação. Então, se o prefeito fizer isso, ele já está agindo contra a lei. Um outro detalhe importante, que o Daniel citou aí, o que está lá no Ministério da Saúde, que as vacinas não são experimentais, e eu confio lá em qualquer coisa que é colocado em sites de governo, seja governo que for. Eu vou te falar uma coisa, Daniel. Lá em São Paulo, o site do Ministério, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, colocou nas redes sociais e continuam publicadas que quem tomou a Coronavac está 100% livre ou de sintomas graves, ou de ser internado e de morrer. Lá está claro, 100%. O Tarcísio Meira faleceu, infelizmente. O cantor Agnaldo Timóteo faleceu. A minha irmã de 66 anos, pessoa de muita saúde, já tinha tomado a Coronavac, foi internada, ficou na UTI durante uma semana. O próprio João Dória já tinha sido contaminado, contaminou de novo. Então, o que está nesses sites, desses governos, né, muitas vezes colocado por militantes da esquerda ou por quem está fazendo lobby para vacina, eu não levo a sério. Se você leva, eu respeito, Daniel, mas eu particularmente não levo, porque 100% de não dá. mentira. É uma questão... 100% aí... nem teste de gravidez. Aí essa é uma realidade também. Mas está lá no site da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Quem quiser, procure. Informação aí errada, né? Informação errada. Aí é uma questão realmente de opinião. Cada um tem o direito de se informar da maneira que ele prefere se informar. Eu recomendo que as pessoas se informem através dos canais oficiais, das pessoas que lidam com saúde, lidam com ciência. Nós temos técnicos no Ministério da Saúde, nós temos técnicos na Secretaria de Saúde, são gabaritados para poder indicar para a população qual o plano de imunização, se é recomendado, se não é, se as vacinas são recomendadas ou não. Como o Jean disse, se eu prefiro me informar dessa maneira ou seguir esses protocolos, e ele não, também é uma questão de liberdade. Eu prefiro me informar no site do Ministério da Saúde do que com a tia do Zap. Tá falado. Ô, Daniel, olha só, 3201...
Rapidinho. Rapidão, já voltou, então ele pensa assim, eu não, tenho 3 amanhã eu não dias de volto, crédito. amanhã eu não volto. Você tá parecendo o camelo da fala, Jean Lopes. Desculpa, mas tá parecendo o camelo. Tá armazenando fala aí, eu preciso seguir o jornal, eu preciso dar espaço. Ele tava com saudade, deixa eu falar. Inclusive elogios a você, que você não tá deixando eu ler. O camelo da fala, Jean Lopes. Se eu tô levando problema para vocês, amanhã eu não volto mais. É o seguinte, o Daniel citou... O Daniel citou aí o Ministério da Saúde. Eu quero lembrar que no ano passado nós tivemos um ministro da Saúde chamado Henrique Mandetta, que ele falou em alto e bom som: você que se contaminar, fique em casa, não procure posto de saúde e só vá a um pronto-socorro quando você não estiver conseguindo respirar mais. Que isso que ele falou, que é esse do Mandetta, Jean? O ministro da Saúde. Você é rancoroso demais, ô Jean. Por quê? Uai, você fica lembrando do Mandetta o tempo todo. Ué, mas o Daniel falou que ele adora se informar no Ministério da Saúde, que o que está lá a gente tem que ler. Eu estou falando que um louco, né, um sujeito totalmente louco disso, um ministro da Saúde, que, graças a Deus, foi chutado de lá do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro. Jean, você gosta de quem nos assiste, de quem nos ouve? Adoro, amo. Então vamos lá, então vamos lá, vamos dar espaço para essas pessoas. Oi, Rafael, sou Laura, nome da minha filha, do Solange Parque. Bem-vindo, Jean. O prefeito deveria olhar menos para os bairros nobres e mais para a periferia. Afinal, todos pagam os impostos. Vamos registrando que são muitas participações hoje. Quando é o PT, pode, é democracia, etc. Agora, quando é a respeito do Bolsonaro, não pode. Comunista é anticidadão. Haja vista a crise que vive países com esse regime. Obrigado pela participação. Rafael, depois passa para o Jean, por favor, esse vídeo. Esse vídeo é só confirmação do que ele sempre falou. É um vídeo aqui que não deu para eu ver, Jean. Eu vou passar para você com o título: Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues se atracam em pleno Senado e causam tumulto. Daqui a pouco eu passo para o Jean Lopes a seu pedido. Boa tarde, meu nome é Genilson. Concordo plenamente com o Jean. Supremo Tribunal Federal, uma vergonha nacional. Tem gente que está ligando aqui, mas não tem como a gente atender. Manda mensagem para a gente, por gentileza. São 3 poderes, 2 são legítimos do povo brasileiro: executivo, legislativo. O judiciário não pode legislar. São intérpretes da lei. Isso que acarreta o problema. O STF não tem essa função. É uma vergonha. O Vini Del Plado, abraço, muito obrigado. Ele diz ainda que o passaporte é uma vergonha, pois mesmo vacinado não impede as pessoas de se contaminarem. 32017720, mais pessoas participando. Meu nome é Paulo Prieto. Quero perguntar ao prefeito Gustavo Mendanha se nas eleições votarão apenas os vacinados. Me parece que as eleições são mais importantes que o trabalho, educação e lazer. Uma pergunta forte e inteligente aqui do nosso telespectador, Daniel. Tem muita coisa a se perguntar. O prefeito Gustavo Mendanha, a gente fala aqui da bronca do povo, dos problemas que a Aparecida tem, mas o prefeito continua preferindo agir como um ente político, preocupar com a sua carreira política do que necessariamente com os problemas da sua população. Isso pode, no futuro, cobrar caro. Mais participações? Tá bom, Jean Lopes, você tá certo com o Bolsonaro, não respeita quem é da esquerda. Bolsonaro só respeita porque eu sou Itamar, da Paraíba. Rafael, eu gosto muito dos comentários do Daniel Santana, porque ele sempre usa pesos e medidas iguais. Manda um abraço para ele aí, ele que cutucou o Jean Lopes, ô Daniel. Um abraço para ele, qual que é o nome do telespectador? Itamar. Um abraço para Itamar. Tá. Presta atenção, Daniel, quando eu falar, por quê? Porque é mensagem demais. Pois é, mas aí eu tenho que voltar na mensagem de texto. Desculpa puxar sua orelha ao vivo aqui, ao mesmo tempo que eu estou aqui comentando, ajudando a fazer o telejornal, eu estou aqui recebendo informações da nossa produção, eu sei, Rafael. Eu sei disso, Daniel, é brincadeira, viu?
Boa tarde, não fica magoado não. TV Brasil Central não sintoniza em algumas cidades do interior do estado. Moro em Iporá e não consigo sintonizar. A gente está com um projeto magnífico de digitalização, né? Da nossa TV Brasil Central no interior todo. Já é a TV que mais chega ao interior e vai dobrar a abrangência, viu, Daniel? Então, é um trabalho aí que a gente está fazendo Tenho a fundo. acompanhado, né? Digitalização, TV digital, TV Brasil Central, digitalizada para todo o interior do estado em breve. E dá um slogan bom, né? TV Brasil Central... Digital. Tá mais digital. Olá, meu nome é Carlos Rocha, parabéns pela qualidade dos debates. Primeira vez que assisto, parabéns, Daniel, muito sensato. É o Carlos Rocha. Um abraço. Lembrou pro do nome dele? Qual que é o nome dele, Daniel? Carlos Rocha. Carlos um abraço Rocha, pro Carlos. ok. Boa tarde. O Jean é um louco, tudo pra ele é comunismo. Me mostra as pesquisas. Jean. Pesquisa? Bom, ótimo você tocar em pesquisas. Ontem saiu as pesquisas lá que colocava o ex-presidiário, né? O ex-presidente e ex-presidiário, mas ainda assim um atual réu de 6 ações, o Lula, como o virtual presidente da República. Ele foi ao Pernambuco, estado de nascença dele, lugar onde ele já dominou de forma política, não tinha um sujeito sequer esperando ele no aeroporto. Foi uma das coisas mais tristes que eu já vi. Ontem foi no Piauí. Ele esteve no Piauí, um estado que é governado por um petista da extrema esquerda, e ele também não foi recebido por ninguém, a não ser por meia dúzia de almas penadas do MST lá na porta do aeroporto. O Lula, que segundo as pesquisas forjadas, mentirosas que circulam por todo o Brasil, detém 60% a 65% de intenção de voto, mas ele não pode sair às ruas. Ninguém o espera nos aeroportos, ninguém vai aonde ele está. Ele é apenas uma alma penada que vaga pelo Brasil, achando que ainda tem quem goste dele. E só para terminar a minha fala sobre o Lula, Rafael, ele ontem estava fazendo uma live para o seu povo, e tinha 40 pessoas assistindo a live daquele que, segundo a população, segundo as pesquisas brasileiras, é o novo presidente da República. Lembrando que o Lula não anda de avião de carreira, ele foi para o Pernambuco e para o Piauí num jatinho que custa mais de 200 milhões de reais. Quem paga esse jatinho, eu não sei. 32017720, eu vou pedir aí a objetividade nos comentários. O Jean que estava com saudade, Jean Camelo Lopes, ele que armazena falas, né? Mas tudo bem, o Jean é muito querido, é uma brincadeira, evidentemente. Boa tarde, Rafael. Eu gostaria de saber a opinião do Jean sobre o comentário do José Dirceu, sobre, segundo ele, o erro foi a facada do presidente, no presidente. Você está sabendo disso, Jean? Eu não estou, sinceramente, eu estou lendo uma mensagem aqui no condicional. Não deu para checar a informação, até porque a mensagem chegou agora. Você está sabendo disso, Jean? Estou sabendo, ele falou isso mesmo, porque segundo a mente doentia do Zé Dirceu, ele acha que o Bolsonaro foi eleito porque tomou uma facada de um militante, de um ex-filiado ao partido PSOL. Porque eles não aceitam que o PT no Brasil hoje é apenas uma pálida imagem de um partido corrupto. Outra coisa que, sobre essa facada, quem disse foi a Raquel Sherazade, aquela jornalista que era de direita e foi cooptada pela esquerda, hoje está na extrema esquerda. Ela disse a seguinte frase: infelizmente, a facada mal sucedida, vou repetir, a facada mal sucedida elegeu Jair Bolsonaro. Não, quem elegeu Jair Bolsonaro foi as pautas dele, pautas conservadoras, pautas que defendem a família, que defende o homem de bem, que defende o homem conservador. Nada mais além disso. Ok, boa tarde, senhores. Quanto mais demora a vacinação, menos eficiente a mesma se torna, devido à grande circulação do vírus e mutação do mesmo. Porque o Jean adora se apoiar em pontos negativos. Entendo mesmo, por isso é importante cada cidadão recorrer a várias fontes legais. É o Leonardo Pupac,
Deus abençoe, parabéns pelo programa, Deus abençoe você também e todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Brasil Central. Mais informações aqui, o Itamar mandando mensagem para a gente novamente, a gente já leu. José Dirceu falou isso mesmo, Giovanni Gonçalves Elias. É um absurdo, né? Independente de você gostar ou não gostar do presidente da República ou de ex-presidentes como Lula, a gente não pode desejar a morte e dar declarações como essa. E, aliás, eu perguntaria para vocês, foi até tema do TBC Debate, eu fiz essa pergunta para o Bruno Pena e também para o Fábio, para o Fabier que participou conosco. Quando ele dá esse tipo de declaração, haja vista que foi pedida a prisão de Roberto Jefferson, porque ele teria incitado uma violência, quando o José Dirceu dá essa declaração, isso também não é um ataque, Daniel Santana e Jean, um incentivo para que pessoas, de repente, possam se atentar contra a vida do presidente da República? Não seria, na prática, a mesma coisa? Uma pessoa que critica o STF e outra que critica o presidente da República? Daniel, qual a sua opinião sobre isso? Bom, críticas, obviamente, que as pessoas podem fazer com relação a qualquer ente político, seja ele no legislativo, seja ele no executivo, seja ele no judiciário. Com relação a ameaças, como você disse, ou então comentários desejando a morte das pessoas ou desejando que as pessoas tenham problemas relacionados à sua vida pessoal, eu não apoio, acredito que ninguém apoia e acho que sim, acho que vindo de grupos políticos ou de pessoas que têm ascensão sobre grupos políticos, como é o caso do José Dirceu, eu acredito que piora, porque você acaba mobilizando e pode fazer com que pessoas ajam como agiu eu esqueci o nome do... José Dirceu? Não, do rapaz que deu a facada no presidente. Adélio Bispo, né? Que até hoje é uma história nebulosa aí que não teve solução. Jean, eu tenho que chamar uma matéria importantíssima, mas é claro que eu te dou aí um espaço para você falar. Ô, Jean, 30 segundinhos para você. Não, só lembrando que o Zé Dirceu é um militante comunista, já que as pessoas acham que comunismo é apenas teoria da conspiração. Ele foi treinado em Cuba, ele veio para o Brasil, inclusive, teve sofrendo uma alteração no seu aspecto físico. É um militante da esquerda que disse uma vez, agora, há 2 anos atrás, que uma coisa é vencer a eleição, outra coisa é tomar o poder. Nesse caso, o Zé Dirceu estava certo. O PT e os esquerdistas perderam a eleição em 2018, mas o poder pertence a eles e que mandam no Brasil, infelizmente.